Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 2 de outubro. É que eu estou com pressa que chegue dia 7, Bia. Por isso que eu falei dia 3, né? Dia 2 de outubro de 2018. Estamos iniciando aqui o programa 2018, ano da transformação. O que mudar é preciso. Quando faltam aí 5 dias para as eleições gerais deste ano, onde vamos eleger presidente da República, vamos eleger governador de estado, vamos eleger 2 senadores da República aqui pelo estado do Amazonas, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. É um momento que você ainda tem tempo de fazer a sua análise, ouvir, procurar aí em todos os portais, blogs, entrevistas que estão sendo realizadas com os candidatos, para você poder, acima de tudo, ter uma análise para que o seu voto seja bem consciente, né? Além disso, se faz necessário você também pesquisar a vida desse candidato, né? Procurar saber se ele é um ficha limpa, procurar saber se ele tem vocação de trabalhar em equipe, porque a sociedade faz parte da equipe daquele que detém um mandato, não é isso? E quem trabalha em equipe, melhores resultados consegue, principalmente para você, para a sua família, para o seu emprego, para a empresa que você representa. Isso é muito importante, porque o Brasil chegou num ponto, ou nós damos uma virada total e rápida, ou eu não sei o que vai acontecer. Essa história eu já vi e já vivi. Meus cabelos brancos dizem isso, e foram testemunhas de muitas coisas. E nós chegamos num ponto, a uma barbaridade das pessoas, do ser humano. O que eu vi esse final de semana, isso me enojou de uma certa forma, aquelas mulheres que são pelo não, que é um direito. Você pode, cada um tem a sua preferência. Agora, fazer o que eu vi fazerem no meio da rua, você tirando a roupa, provocando, fazendo ali suas necessidades fisiológicas no meio da rua, isso é uma coisa, não digo nem que seja de um país atrasado, porque atrasados são essas pessoas. Isso é coisa da época lá atrás, né? Então, você tem que analisar tudo isso para saber quem você quer que o represente em qualquer dos cargos que ora estão sendo disputados nas eleições de 2018. E eu recebo aqui um candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, que tem uma história, né, de trabalho em prol da sociedade amazonense, e é com muito prazer que eu recebo aqui o delegado de polícia, delegado Costa Silva. Boa tarde, delegado, prazer tê-lo aqui comigo. Boa tarde, Oswaldo, agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores da Amazon Play TV. Nós estaremos aí hoje com muito afinco para trazer esse pessoal para essa reta final. Com certeza trabalhar essa união que é muito importante na nossa sociedade, né? E resgatar os valores que o nosso povo almeja. Doutor Costa Silva, delegado e candidato a deputado. O senhor, até pela sua profissão, o seu dia a dia, o senhor vê coisas horríveis, né? Testemunha ocular da degradação do ser humano. E eu fiz essa minha abertura justamente citando isso que eu vi nesse final de semana, e o pior, a grande mídia divulga isso, que nem deveria dar espaço para isso. Dê espaço para a família, dê espaço para coisas que são construtivas, não essas coisas degradantes que a grande mídia abre espaço para isso. Então, eu queria o senhor, como homem que convive no dia a dia com o mundo marginal, com as pessoas que, às vezes, por uma degradação familiar, onde a gente nota que o senso do bom senso está faltando. Como é que o senhor analisa esse momento atual do Brasil e sua gente? Oswaldo, o começo da nossa humanidade, nós vivíamos aquela teoria da vingança privada. Como é que era a vingança privada no passado? As pessoas faziam leis com as próprias mãos. Se alguém ferisse alguém de outra tribo, o cara ia lá e matava, cortava a cabeça, cortava o pé, cortava o braço. E foi necessário que o Estado se organizasse e constituísse leis, justamente para impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos.
E essas leis funcionaram durante anos e anos. E o que acontece hoje, que eu vejo assim, fazendo parte desse processo de segurança pública, acompanhando de perto tudo isso aí, o que acontece é que hoje a questão da impunidade coloca o Estado numa situação bem vulnerável. O sujeito pratica o crime e, ao ser levado na audiência de custódia, por exemplo, sai pela porta da frente do Tribunal de Justiça, do fórum, sob a alegação de que é a primeira vez, é réu primário, não tem antecedentes. Mas eu pergunto, e aquela câmera de vigilância que flagrou o cidadão cometendo o crime e mesmo assim é oportunizado a ele responder o processo de liberdade? Por que não é oportunizado a ele a chance de trabalhar para o Estado, para reparar o dano causado? Por que não é oportunizado a ele a chance de confeccionar fardamento escolar para as crianças que necessitam nas escolas estaduais e municipais? Por que não inserir esse pessoal no mercado de trabalho de uma maneira obrigatória? Sabe por que não acontece isso, Oswaldo? Porque hoje nós temos aqueles defensores dos direitos humanos. E os direitos humanos hoje se preocupam única e exclusivamente com os malfeitores. Com as pessoas de bem, não. Se um médico, se um trabalhador, um vendedor de banana na feira da banana, em frente ao semáforo, um advogado, um policial, não importa qual a profissão. Se ele for atingido, se ele for baleado, se ele for roubado, tenho certeza que os direitos humanos nem sequer vão se preocupar com ele. Isso é a degradação do nosso processo moral, né, que a gente vive no nosso país, uma inversão de valores, onde os candidatos ao parlamento, o candidato a presidente, nós temos que nos unir para resgatar essa credibilidade que o nosso país necessita. É necessário. Em 1988, o Brasil houve aí a assinatura da nova Carta Magna, né? A Constituinte de 1988, e também o Estado do Amazonas fez valer também a elaboração de uma nova Constituição estadual. Se o senhor for comparar as duas cartas, a gente vê justamente isso aí que o senhor está falando, né? A proteção ao cidadão de bem, ele fica restrito mais ao lado punitivo na cobrança de impostos, ficam mais obrigações do cidadão do que aqueles que fazem do ilícito uma forma de vida. O Estado do Amazonas, pela sua dimensão continental, pela dificuldade em fazer uma gestão de gerenciamento forte sobre a entrada de ilícitos, eu estou falando de droga, e agora temos que acrescentar aos artigos expostos nesse supermercado, são as armas que estão chegando, entrando via Manaus, via o Amazonas, armas poderosíssimas, que nós não víamos isso aqui com a bandidagem aqui, nós víamos o 38, e agora já tem apreensões realizadas pela Polícia do Estado aqui, que são coisas assustadoras. Estamos transformando numa pequena filial do Rio de Janeiro. Como o senhor vê, caso eleito seja como deputado, que o senhor poderia propor para modificação, principalmente no tocante àquilo que é permitido pelo Estado, para melhorar esse aspecto da segurança do cidadão amazonense? Primeiramente, é bom deixar claro que grande parte dessas armas que entram no Estado e o próprio entorpecente entram pelo meio fluvial. Isso é um grande fato. O Amazonas ele é peculiar porque não tem estradas para todos os municípios. A gente consegue chegar a aproximadamente 10 municípios. Os outros 50, 51 que nós temos, é tudo navegação. Então, quando eu vejo políticos, secretários falarem sobre a questão da defesa das nossas fronteiras, eu fico pensando, cadê o grande projeto de defesa das nossas fronteiras? Caso venha a ser deputado, eu já tenho um esboço de um projeto da gente defender as nossas fronteiras com a criação de um policiamento fluvial. Mas um policiamento fluvial decente. Um policiamento fluvial onde vai ser necessário investimento. Para isso, o governador vai ter que ter sensibilidade para a gente buscar recursos não só a nível de governo, mas quanto a nível de presidência, também a nível de Brasil, com a utilização de balsas de fiscalização fluvial, lanchas blindadas e equipamentos balísticos, né, de proteção balísticas que suportem tiros até mesmo de fuzil.
como a gente vai proteger Manaus, que é o grande centro, a grande, né, potência, capital que a gente tem do nosso Amazonas, como a gente vai proteger Manaus fazendo o trabalho de enxugar gelo, fazendo o trabalho de tirar 20 cabecinhas, 30 cabecinhas de entorpecentes, quando na verdade nós poderíamos dar um foco no rio, né, nas vias de navegação, e lá sim tirar esse entorpecente, tirar esse armamento e fazer um trabalho combativo contra tudo de ruim que entra no estado. Porque não chega, Oswaldo, de avião. Não chega de carro. Eu sei. O que chega aqui chega de chegar barco. muito pouco, né? É muito pouco. Muito pouco. Agora, se você for lá viajar lá, principalmente nos Solimões, que é justamente a rota principal de chegada de drogas, a gente poderia ser criado vários pontos de vistoria dos barcos, né? Porque, infelizmente, aqui, ou felizmente, as nossas calhas, principalmente aí dos Solimões, você tem aqueles furos, aquelas entradas onde é possível. Esse dia a polícia de Quari descobriu lá uma lancha com 2 motores de 250 HP, escondido no meio da vegetação lá no coisa, e ainda com a audácia dos vagabundos terem escrito lá Polícia Civil na própria embarcação. Então, quer dizer, é uma embarcação usada justamente para o transporte de drogas ou armas, né? E isso, quer dizer, o medo do bandido com a polícia hoje é mínimo, não existe, né? Então, para reverter isso, como o senhor mesmo disse, um projeto, caso que o senhor viria a propor aos seus pares, caso eleito seja deputado estadual, seria justamente você aumentar esse efetivo do Estado. Obviamente que o Estado não pode arcar com esse ônus sozinho, porque isso fica um valor realmente, você manter pessoal, estrutura, armamento, tudo isso. Então, a união das forças federais, através do Exército Brasileiro, que já faz esse trabalho, não tanto quanto precisa, a nossa fronteira é extensa, e a Polícia Federal, que é totalmente deficitária de gente, principalmente aqui no estado do Amazonas. Mas esse seu projeto, ele poderia contemplar também a união do judiciário para que esses crimes fossem feitos e analisados e penalizados de forma rápida para que esse marginal não volte a delinquir, não é isso? Tão rapidamente, vamos dizer assim. Exatamente. Inclusive, na questão jurídica, como a droga, na sua grande parte, né, vamos colocar aí que quase que exclusivamente vem da Colômbia, do Peru, e já está caracterizado a transnacionalidade do delito. Então, crimes inclusive afetam a Justiça Federal, que é uma justiça que costuma ser célere, né, rápida e com medidas efetivas. Bem pesadas, né? E é bom deixar claro também, Oswaldo, que esse tipo de trabalho que a gente pretende implementar, esse projeto que nós pretendemos construir, é com a integração da Polícia Militar, Civil, Federal e até mesmo o IBAMA. Porque no Amazonas a gente tem muito crime ambiental. E a gente tem que preocupar também com o meio ambiente. Nós temos o dever de zelar pelo meio ambiente. Com certeza. Né? Então isso é importante, não só isso, mas a questão também que eu sempre falo para os meus colegas, para as pessoas que eu visito, a gente regulamentar a entrada e saída de veículos. O Amazonas ele tem muitos furtos e roubos de veículos. Nós tivemos agora até o primeiro semestre aí, quase 5.000. E a gente precisa fazer um combate incisivo para que esses veículos não sejam encaminhados para o interior. Como fazer? Através de lei, determinar que a entrada e saída de veículos seja submetida a uma perícia e logo em seguida a emissão de um nada consta. E aí sim, não havendo adulteração de chassi, adulteração de placa, nenhum registro de ocorrência contra aquele veículo, ele estaria liberado para ir e voltar ao município de Manaus. Então isso é um tipo de trabalho que a gente pode fazer um controle muito interessante em relação a veículos e estendendo também a ideia, controlar os passageiros. Porque se você faz uma viagem de avião, a Infraero tem todos os seus dados. Se você faz uma viagem de barco, o cara ele pratica um delito aqui ou foge da penitenciária, vai para qualquer município que ele quiser, à vontade. Sem apresentar nenhuma identificação. Então a gente pretende, amigo, de fazer assim, pretende fazer o quê? Uma grande parceria com os empresários do ramo fluvial e começar a fazer um cadastro de quem quer comprar passagem, tudo bem. Você vai comprar sua passagem, faça aqui um cadastro com foto, tudo direitinho, endereço, cadastro completo, para que a polícia saiba assim, ó, foram vendidas as passagens para tal lugar. Se a polícia precisar, por exemplo, pegar uma relação de quem foi para Maraã, vai saber que aquele barco, capitão fulano de tal, número 12, ele está com aqueles
passageiros, né? E aqueles que porventura embarcarem no meio do caminho, que sempre chega uma canoa, um bote, aí o cadastro ele pode ser feito manual. Manual. Exato. E é uma coisa tão fácil hoje de fazer, né? A tecnologia está aí. Nós estamos aqui trabalhando com 3 câmeras, estamos transmitindo que via web, isso pode atingir o mundo todo. Eu fiz uma transmissão domingo agora, lá da Ponta Negra, durante a manifestação pró Jair Bolsonaro. Eu tive 1.030 compartilhamentos, foram 800 e poucas manifestações de mensagens, e eu recebi mensagens do Brasil inteiro, as pessoas. Então isso é uma coisa fácil, que eu acho que tinha que ser uma exigência, inclusive das companhias que operam nesse tipo de transporte, né? Porque o barco normalmente ele está atrelado a uma pessoa jurídica, né? Normalmente ele tem um CNPJ, que é fácil ser levantado, identificado, e exigir que seja feita essa qualificação de todos os passageiros. Acho que isso é uma boa ideia, que com certeza vai ajudar muito em diminuir esse vai e vem de pessoas que não gostam de cumprir leis, não é, doutor? Com certeza, a gente tem que levar a política a sério, né? Nós passamos por um momento de evolução no campo político, a troca de pessoas que há muitos anos estavam no poder. Eu tenho certeza que esse ano o eleitor vai saber renovar o quadro. E a nova geração de políticos é aquela geração que vai buscar soluções. Não vai ter salvadores da pátria, mas a gente vai buscar soluções. São pessoas que têm boa vontade, são pessoas que têm princípios, que têm bases familiares, são pessoas que vão juntas buscar soluções para o nosso país. Eu acredito que se a gente conseguir se unir e acabar com esse discurso de ódio um pelo outro, né, e buscar o que é bom para o coletivo, a gente vai avançar, independente de bandeira partidária. Porque, veja bem, você se dá bem com seu vizinho, come um churrasco com ele, lava o carro, ouve uma música junto, escuta o seu forrozinho junto com ele. Aí agora na véspera da eleição vocês vão se matar por conta de bandeira partidária? Não. Cada um tem o seu direito, a preferência de voto, exerça a sua preferência. Mas a eleição passou, a vida que segue. Ajudar o vizinho da mesma maneira. Ajudar as pessoas, porque todo mundo é digno de ajuda, é digno de políticas públicas eficientes. Então a gente vai estar para construir soluções, buscar situações que sejam favoráveis à população. Você pode participar do programa através do WhatsApp 98415-2544. Já vai estar aí na telinha, a Bibi está aí achando, que é muita coisa, né, Bibi? Mas está aí, descobriu, já colocou. 98415-2544 é o nosso WhatsApp para você participar, ou diretamente na página da Amazon Play aqui no Facebook. Como, por exemplo, doutor, o senhor tem eleitores lá em São Gabriel da Cachoeira. O senhor sabia disso? Você falou sobre o avanço da tecnologia, né? Que hoje a gente consegue, em tempo real, comunicar com o mundo inteiro. E eu consegui construir nesse 1 ano e 3 meses de Facebook amizades que ultrapassaram aí os limites de Manaus. Nós temos seguidores em 35 municípios, conforme levantamento que eu fiz no próprio Facebook. Isso é bom, porque a gente consegue cativar, consegue mostrar, eu acho que a seriedade, mesmo não estando olho a olho com os seguidores, mas estando próximo, ainda que na telinha do celular, a forma de falar, a forma de trabalhar, isso mostra seriedade também, isso traz a segurança. E ajuda muito, viu, Oswaldo, os candidatos que estão começando, porque a gente não precisa daquela situação de patrocinar televisão, patrocinar rádio. Às vezes a gente até quer, mas por conta de recursos financeiros, a gente tem que fazer uma campanha mais corpo a corpo, conversando com as pessoas, publicando vídeos na internet. E tem dado certo. Eu acho que o futuro da política ela vai se basear muito na rede social, e até arrisco em dizer que os santinhos de papel eles vão acabar. Logo, logo. Chegando aqui uma pergunta interessante, um questionamento da Silvia Auxiliadora Antunes. Ela quer saber do senhor como fiscalizar as drogas que são transportadas por passageiros em barcos que fazem a linha Tefé-Manaus. E ela dá um exemplo. Aconteceu a semana passada, 9 pessoas que vinham participar de um evento, de um torneio de futebol em Codajás, e ao desembarcar no porto de Codajás, foram apreendidos com drogas e armas. Está tendo esse problema também, das pessoas desembarcarem antes de Manaus e chegar depois por outro tipo de transporte ou até uma embarcação seguinte. Como é que faz isso para poder justamente inibir esse tipo de tráfico? Eu acredito que a melhor solução para a gente inibir esse tipo de tráfico é
trabalhar uma integração juntamente com a polícia. Eu digo integração do cidadão. E essa integração tem uma palavra-chave que se chama confiança. O cidadão deve confiar na polícia, o cidadão deve denunciar. E eu tenho certeza que a cada denúncia, e aí eu quero fazer também uma análise agora voltada para o policial, voltada a nós policiais. Nós temos que dar respostas àquelas comunicações de crime, aquelas denúncias. Por quê? Se cada denúncia daquela for dada uma resposta, a credibilidade da polícia perante a sociedade aumenta. Porque o cidadão ali que viu aquilo acontecendo, você pode ter certeza que ele vai falar, deu certo. Eu comuniquei à polícia, eu liguei no Disque Denúncia, fizeram a apreensão e isso vai me motivar a fazer outra denúncia a qualquer tempo. Então, essa forma de integração, esse resgate da confiança é importante. Por que eu digo isso, Oswaldo? Porque muitas pessoas têm receio de comunicar o fato à polícia, ainda com aquele pensamento atrasado de que o próprio policial que recebeu a denúncia entregaria o denunciante. Fato que não existe, né? A polícia, ela usa o Disque Denúncia, que é 181, não é o policial que está lá na rua, não é o investigador, não é o soldado, o cabo, o sargento, não são eles. Existe uma equipe específica que trabalha na Secretaria de Inteligência que vai estar recebendo essas informações, filtrando, para verificar também não se trata de trote, e dando o devido encaminhamento. Se a gente conseguir trabalhar essa relação de confiança entre o povo e a polícia, eu tenho certeza que as denúncias vão aumentar e aquele que está transportando entorpecente vai ter cada vez mais medo também, porque é aquela situação. Está muito fácil de passar, mas agora arrochou. Agora não tem mais jeito e a polícia também tem que trabalhar integrado com o Exército, com a Marinha, tem o canil, utilizar de forma esporádica as abordagens utilizando o canil, né, sobre a mala dos passageiros. Esses tipos de operações também são importantes, né? Claro, fortalecer a inteligência e também fazer trabalhos combativos, trabalhos que você vai chegar de surpresa ali, fiscalizações, né, blitz no meio fluvial. E aí o que vai acontecer? Isso, o trabalho combativo ele previne. Eu vou pedir, a Sueli está aqui insistindo e pedindo para o senhor mandar um oi lá para São Gabriel, porque a família dela está assistindo lá ao vivo agora o nosso programa. Sueli e os seus familiares de São Gabriel da Cachoeira, quero deixar um abraço a todos vocês. Quero contar com vocês, 70 mil é o meu número, delegado Costa Silva. São Gabriel da Cachoeira é um município muito distante de Manaus. Apesar de querer muito ter participado, ter ido até vocês, né, vocês sabem que os candidatos que estão começando agora, a gente sofre a questão de orçamento. Fazer política no Amazonas não é fácil, um simples deslocamento, o custo é alto. Então a gente não consegue chegar a todos os municípios, mas saibam que eu, mesmo não estando aí pessoalmente, eu estarei trabalhando por São Gabriel da Cachoeira e a gente vai construir uma pauta de prioridades para esse município para que, juntos com vocês, a gente consiga buscar soluções, ok? Fiquem com Deus. Eu aproveito também, eu quero mandar meu abraço lá para São Gabriel da Cachoeira, a todos que estão nos vendo. Sempre recebo aqui, durante a exibição dos nossos programas, mensagens de pessoas nesse longínquo município aqui do estado, e belo, né? Ele tem ali é servido de uma natureza que é uma coisa esplendorosa, né? Que nós precisamos sempre valorizar e cuidar disso com todo carinho. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar sempre ligados aqui conosco, e um abraço meu forte de toda a equipe da Amazon Play TV Digital. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que o senhor me respondesse. São várias, não para de chegar, mas o Mário Feitosa diz o seguinte: delegado, como o senhor se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção e que papel seu partido tem no combate a esses crimes e aos políticos que os cometem? Eu quero agradecer a pergunta ao colega Mário e dizer o seguinte: eu vou responder por mim, delegado Costa Silva, nem vou responder por partido, porque partido é simplesmente uma condição para que a gente possa concorrer às eleições, né? Quem dera se nós pudéssemos concorrer às eleições com o nosso próprio CPF, sem partido político, mas temos que estar filiados, né? A minha posição em relação a isso é uma posição de decepção, né? Assim como todos os nossos telespectadores, nos encontramos muito chateados com os escândalos de corrupção que assolam o nosso país. Eu gosto muito de assistir documentários e eu vejo que desde a promulgação da Constituição de 1990, aqueles duelos pós-Sarney, né, pós-Tancredo Neves, sempre se falou em combate à corrupção. E até hoje se fala. Por quê? Porque os candidatos, quando conseguem chegar ao cargo,
pregam o combate à corrupção, mas logo logo esse assunto acaba. Logo logo a gente não vê a continuidade daquele discurso que era pregado na campanha. Eu, como candidato a deputado estadual, a primeira coisa que eu pretendo fazer e vou fazer é montar uma equipe técnica, viu, Oswaldo? Aí, bastante capacitada, eu tentarei levar um servidor da Secretaria de Fazenda, de carreira, e um analista do Tribunal de Contas. Para, juntamente com a equipe de advogados que a gente vai montar, eu quero montar um armário. A primeira coisa que eu vou comprar para o gabinete vai ser um armário. E aí a gente vai separar por pastas, arquivos, licitações do mês de janeiro, fevereiro, março. O que não vai faltar lá é papel. Por que isso? Porque vai exercer a fiscalização na plenitude? É um delegado dentro da Assembleia, a verdade é essa. Não vai ser um deputado, é um delegado dentro da Assembleia. E lá estando, a gente quer acompanhar de perto como está sendo feito essas licitações. A gente já sabe mais ou menos como está sendo feito, mas com a caneta na mão as coisas vão melhorar lá dentro. Por quê? Porque a gente vai acompanhar de perto a aquisição, por exemplo, de medicações, de medicamentos. Eu quero acompanhar pessoalmente no hospital se aquilo foi entregue, a quantidade que foi entregue, o valor, se é valor de mercado ou superfaturado, quem é o dono da empresa que teve a licitação a vencedora. A gente quer acompanhar tudo, porque hoje causa muita surpresa, a gente fica impactado quando obras, por exemplo, são iniciadas, passam a gestão e elas não são concluídas. Por quê? Não, porque simplesmente trocou o governador, trocou o prefeito. O povo não pode ficar a mercê dessas vaidades políticas. A gente precisa montar um time forte, pessoas que vão acompanhar essas licitações. Sabe por que eu digo isso, Oswaldo? Porque eu penso da seguinte maneira. É como se fosse um pensamento empresarial. Quanto mais fiscalização a gente tiver, mais recursos sobra para o povo. Com certeza. Não é isso? Eu penso e espero, né? O senhor está falando uma coisa aí que eu acho que, primeira coisa, eu acho que um deputado, antes dele assumir, ele tem que fazer um curso. A Assembleia ela tem estrutura para isso, tem professores, para ver qual é o papel de um deputado. E o senhor está me mostrando aí que o senhor não precisa fazer o curso, né? O senhor vai legislar e vai fiscalizar. Esses são os principais papéis de um legislador em qualquer Assembleia ou qualquer Câmara de Vereadores e também lá na Câmara dos Deputados. Se você conseguir fazer esse binômio, andar bem, criar leis de importância para o povo e fiscalizar, com certeza você já vai estar exercendo um grande papel. O que não pode, tem gente que se elege ou se reelege e desde o primeiro dia ele já começa a pensar na reeleição depois de 4 anos. E esquece as promessas que ele fez quando ele veio prometer. Tem uns que chegam com raiva, que pediram isso, pediram aquilo, o cara chega cansado na campanha, mas só quem vai mudar essa maneira de fazer política é o próprio candidato, né? Porque se você não conseguir educar uma população para que o voto seja consciente e não comprado, vai tudo continuar dantes no quartel de Abrantes. Quer dizer, nós vamos passar anos, seus filhos vão seguir a sua carreira aí e vão estar enfrentando o mesmo tipo de problema. Então, eu acho importante isso que você colocou. E eu quero comentar também, delegado, com a sua permissão. O senhor falou de um assunto aí que me interessa muito, sobre o problema dos partidos políticos brasileiros. É inadmissível que um país tenha 35 partidos políticos. Na verdade, se tiver 3 ou 4 é muito, porque os demais são balcão de negócios. Não é a primeira vez que eu estou falando isso, não. Eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Então isso tem que fazer parte da reforma eleitoral. Isso tem que mudar, porque eu sou do tempo em que a ideologia de um partido era seguida. Foi com meu pai que me ensinou isso. Meu pai era janista, que andava com uma vassourinha pendurada aqui, entendeu? E naquele tempo a ideologia partidária era uma coisa muito forte. Hoje não, vira balcão de negócio. 1 ou 2 caras lá, ou uma família, ficam dominando um partido por anos e fazem o que querem, elegem quem querem, aprovam quem querem, e isso não pode continuar. E falo isso como cidadão e como brasileiro. E aviso, não tem medo de cara feia, tá bom? Basta a minha. Vamos lá, doutor. É importante isso aí mesmo, Oswaldo, que você está falando, porque essa pluralidade de partidos aí em excesso mesmo, atrapalha a candidatura de quem está começando. Por quê? Primeiramente, a gente vê que os recursos de fundo eleitoral, de fundo partidário, jamais vão chegar a quem está iniciando. Isso sempre fica com os famosos caciques políticos, né, que o pessoal chama. Fica entre eles, não vem para baixo.
Então, você que está começando uma campanha agora, você fica em situação desfavorável. Ainda bem que nós temos hoje a rede social que permite que a gente faça contato com pessoas que antes era impossível. Então, isso é uma prova de que essa questão é muito prejudicial. E um outro fato que comprova essa colocação feita por você, Oswaldo, é que hoje eu tiro por mim, como candidato a deputado estadual, eu tenho eleitores que para presidente eles vão votar num, para outro, senador um ou outro. Essa questão ideológica, que você disse que seu pai utilizava o bottom na lapela do terno, hoje não existe mais. Por quê? De forma nenhuma. Hoje o cidadão, eu até acho isso aí, até acho interessante, ele escolhe o candidato. Né? Antigamente, quando a gente escolhia os candidatos do mesmo partido, não era assim? Todos os candidatos eram do mesmo partido. Você era obrigado, era a chapa única que você tinha isso, que... estadual, federal, de cabo senador. a rabo você tinha que seguir isso, né? Hoje a gente pode escolher independentemente do partido. Então essa parte aí ela é interessante. Mas... Eu, na verdade, eu gosto do voto distrital. Acho que esse é um caminho de moralizar mais ainda a questão política. Com certeza, né? Porque aí a gente consegue trabalhar uma região específica, sem invadir o espaço do outro, e aí vai criar vínculos e compromissos com aquelas pessoas. Com certeza. Né? Da mesma forma que você vai fiscalizar como legislador e fiscal, o povo também vai te fiscalizar de uma forma mais próxima. E é bom, e é até bom fazer uma consideração nessa pegada aí de combate à corrupção. Eu acho que o Amazonas até pode evoluir. Eu tenho a ideia de colocar em prática uma organização chamada Transparência Amazonas, a OTAN, só que é a OTAN com M, né? OTAN com N. Não é Tratado do Atlântico Norte, não. E aí, nessa organização, Oswaldo, nós pegaríamos pessoas da comunidade geral, pessoas que às vezes já se aposentaram e querem colaborar com o Amazonas, sim, contadores, administradores, jornalistas, advogados, cada um dentro da sua área de atuação, ajudando a combater a corrupção no nosso estado. Isso é importante também. A gente tem exemplos no Paraná, tem exemplos em São Paulo. Eu vi uma vez uma reportagem que um cidadão, ele fiscalizando um contrato, ele conseguiu suspender uma licitação que o prefeito tinha elaborado. Por quê? Vícios. O próprio Movimento Brasil Livre, ele já exerce esse papel em algumas localidades, né? Ele tem feito isso e como eu disse, isso é uma coisa, se você for analisar, ver o lado sociológico, ver tudo isso, isso que eu questionei no início do programa aí sobre as pessoas que protestam de uma forma totalmente... sabe, uma coisa horrível, nojenta, essas mulheres que saem vestidas da forma como estão, ou seja, não vestidas, fazendo... Sabe o que é isso? É a ausência de politização de um povo. Né? Porque certeza, se você for conversar com uma dessas pessoas, perguntar para ela o que está escrito no meio da bandeira do Brasil, elas não vão saber. Vão falar, salve a maconha, vão falar alguma coisa nesse sentido, e não sabe o que quer dizer a palavra ordem e progresso, que está lá no nosso estandarte, está lá no maior símbolo de uma república, de um país e de uma nação, que é a bandeira do seu respectivo país. Você está recebendo aqui vários comentários. Muito obrigado, Barcelos, que está nos assistindo. Muito obrigado, Educandos, que está nos assistindo. Muito obrigado, Codajás, que está também nos assistindo e estão mandando aí o abraço aí para o meu entrevistado, para o meu convidado de hoje, que é o delegado Costa e Silva, candidato a deputado estadual, agora nas eleições do próximo domingo. Por favor, se dirija aí ao seu público que está aqui clamando aí e parabenizando, até por isso que o senhor colocou aí, de como fiscalizar durante o mandato, como deve ser feito. Estão achando que é isso que precisa no Legislativo. Exatamente, né? Reiterar o abraço aí que o Oswaldo já encaminhou aí para Barcelos, para os colegas do Educandos, para os amigos de Codajás, município, foi o último município que eu viajei agora no final de semana passado. E dizer também para vocês, pessoal, que dentro dessa linha de atuação, né, a gente falou muito sobre combate à corrupção, mas eu gostaria de deixar claro para vocês que o delegado Costa Silva é uma pessoa muito transparente. A forma de trabalhar ela é bem singela e eu vou trabalhar para ser o mais eficiente possível. Como? Quando eu vou na comunidade, Oswaldo, as pessoas perguntam bem assim, delegado, mas o que o senhor vai fazer pelo nosso bairro? É aí que eu falo para eles, primeira coisa que eu não vou fazer é falsa promessa. Porque é muito fácil vir aqui prometer uma quadra de esporte, um emprego para a família, ou algo do tipo, e depois sumir. O que eu quero fazer com as comunidades é o seguinte, então logo seja eleito,
Claro, eu vou ter que legislar, vou ter que fiscalizar, mas eu vou ter também que visitar os bairros novamente e municípios. Vou ter 4 anos para fazer isso. E eu quero construir com os moradores daquele bairro as pautas prioritárias do bairro. Como eu disse, não existe salvador da pátria que vai fazer tudo, mas vamos lá. Mutirão, por exemplo, qual a pauta prioritária? Não, é o esporte. Aí São José, qual a pauta prioritária? Asfaltamento. Aí você vai para Puraquequara, qual a pauta principal? Aí eles vão falar lá, esporte, enfim. Cada um com as suas pautas. E o que eu pretendo fazer? Juntar uma comissão com moradores do bairro. Moradores, não precisa ser o líder comunitário, não precisa. Moradores do bairro, eles vão comigo aos órgãos competentes. E aí isso vai ser uma prova concreta. O que você fez por mim, deputado? Que eu fiz? Você esqueceu? Eu fui com você na Seminfra. Eu fui com você na Secretaria de Governo. Eu fui com você buscar recursos na Secretaria de Esportes para a gente conseguir investir na questão do esporte dentro da comunidade como forma de tirar a juventude da criminalidade. Então a minha gestão ela vai ser assim, porque eu tenho muita... A profissão de delegado ela é muito próxima do povo. Eu sempre fui um delegado de rua, né? Agora, atualmente, eu estou afastado porque eu presido o sindicato dos delegados. Mas a minha atuação, inclusive em Coari, quando eu fui delegado, chefe da delegacia de Coari por 1 ano e meio, sempre foi próxima. Até hoje lá eu tenho boas amizades, deixei um bom legado, sempre dentro da linha. Então, assim, a forma de atuação que o delegado Costa Silva pretende implementar é essa participativa, o povo junto, próximo, sentindo ali as dificuldades junto com o parlamentar, porque às vezes eles pensam também que o deputado vive num mundo de facilidades, e não é. Eles vão sentir as facilidades e as dificuldades junto comigo. Essa é a forma de trabalho. O senhor tocou até num assunto aí, o senhor que foi delegado no interior, e é uma coisa que é recorrente, que a gente sempre ouve, e as reclamações chegam até as nossas aqui com a gente. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre essa experiência que o senhor teve como delegado do interior do estado do Amazonas. E eu acho que também o ilícito, ele também se prolifera nos municípios do interior pela ausência de homens, tanto na polícia militar como na polícia civil. O senhor teria um projeto para criar, embora isso é um trabalho do executivo, mas o senhor poderia muito bem contribuir por ser da sua expertise, saber, por exemplo, 40 e tantos mil habitantes, ele precisa de tantas viaturas, precisa de tantos policiais militares, precisa de tantos investigadores, tantos delegados, papapi, papapá. Maran, que é um município menor, e a gente vê que não existe esse tipo de planejamento nos municípios. Tem aquele que o apadrinhado ele é transferido para lá porque a família é daquela região, entendeu? E às vezes nem sempre atende aos anseios da população em defender. O senhor deve ter sentido isso quando foi delegado lá em Coari. Falta de gente. Com certeza. A primeira medida que o governo que venha a ganhar a eleição tem que ter é a sensibilidade de organizar um novo concurso, porque o concurso que nós tivemos foi o que eu fiz em 2009, e a gente já vai aí para 10 anos sem o concurso público, e nesse tempo pessoas aposentaram, outros foram para outras instituições, não é isso? Eles saíram do cargo, e aí a nossa defasagem de policiais é muito grande. Eu vou falar sobre interior e capital. Interior, nós temos delegacias com poucos policiais e distritos não, batalhões de polícia militar também com poucos policiais, e é preciso fazer com certeza uma aquisição de material humano. Como é que você vai defender a sociedade sem esse material humano? Mas tem uma aberturazinha aí, Oswaldo, que a gente tem que colocar em consideração, amigo. A utilização inteligente da Guarda Municipal. Eu toquei nisso hoje de manhã, eu fiz aqui uma entrevista com quem foi, Beatriz, que hoje de manhã, que eu lembro as coisas até na hora do almoço, depois eu esqueço, que eu falei sobre esse assunto das guardas civis metropolitanas e também dos municípios. Exato, eu tenho feito reuniões com o presidente, inclusive, da Guarda Municipal, do Sindicato da Guarda Municipal do Estado do Amazonas, e eu falo para eles, eu quero ser um grande defensor de vocês. Por quê? Porque a Guarda Municipal, primeiramente, ela precisa se armar para defender a população, como se fosse uma polícia municipal. E precisa ser valorizada também. Exatamente. Preparado o homem também. Exatamente. Para a gente armar o Guarda Municipal, eles vão ter que fazer um curso, um treinamento, uma capacitação para conhecer
os seus direitos, as suas obrigações, o zelo com a arma de fogo, as suas responsabilidades, que não é simplesmente só armar o guarda municipal. Mas A eles Cadepol tem estrutura para têm, oferecer esse serviço? com certeza Para o tem, município, academia para tem, todos os estados? tem. E os prefeitos têm que fazer também a meia-culpa disso, porque muitos guardas municipais, muitas guardas, né, não possuem o seu estatuto. E aí eles ficam assim, numa penumbra jurídica, sem nenhuma legislação que os protege. Ele não existe. Não existe. É. Então, assim, o fortalecimento da guarda como extensão do braço da Polícia Civil, da Polícia Militar é importante. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo como muito importante, mas muito mesmo. O Estado do Amazonas deve criar, ao meu simples ver, uma equipe que vai passar 4 anos da sua gestão visitando interiores e aí fazer o quê? Qual a ideia que eu penso? Né, vamos fazer, por exemplo, o município de Parintins. O delegado de Parintins organiza uma articulação, existe aí o Gabinete de Gestão Integrada no Estado, o GGI, fazer uma integração com o Poder Judiciário de Parintins e o Ministério Público e falar, ó, nós estamos organizando uma operação, isso só entre as autoridades. E aí mandar policiais para passar ali uma semana, 7 a 10 dias em Parintins e fazer uma limpa. Choque de ordem. Em seguida, Coari. Em seguida, Humaitá, Manicoré, Lábrea, Apuí. Esse pessoal... Agora, falar sobre segurança pública é sério porque tem que gastar, não tem jeito. Mediante diária, eles estariam viajando todo o Amazonas, continuadamente, permanentemente, para fortalecer a equipe que hoje se encontra defasada. E mais, para mostrar também uma seriedade para a população do município, que às vezes fala assim, não, eu não vou denunciar porque esse policial aqui, ele tem uma namorada que é irmã do fulano de tal lá do tráfico. Então, às vezes, a população local tem medo do policial local. E para quebrar esse medo, eu acho que seria interessante levar policiais de fora, policiais de departamentos operacionais mesmo, da elite da Polícia Militar, da Polícia Civil, e fazer esse trabalho, né? Primeiro organiza o terreno com o Ministério Público e Judiciário, senão não vai adiantar. Levanta os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, vem a equipe de Manaus, passa uma temporada, choque de ordem no município. E assim vai pingando de municípios em municípios. Esse é um primeiro fator. E você pode fazer isso pelas próprias calhas de rio, né? Fica mais fácil de você fazer a logística de uma operação desse monta, por exemplo. Com certeza. E outra situação que a gente deve pensar, mas isso ainda teria que sentar e conversar com a equipe, conversar com os responsáveis, Secretaria de Segurança. Claro, vai ter um custo, mas permitir que a equipe policial fique determinado tempo no município, assim como a Marinha. Quando você vai aqui na Marinha... O navio que faz. Ele fica 2 meses, eles ficam 2 anos e já trocam, entendeu? Então acho que essa permuta de municípios seria interessante também. A equipe de policiais passam ali 1 ano, 2 anos em determinado município, depois ele troca totalmente de calha, coloca em outra calha. Isso aí é importante também porque vai transmitir uma confiança maior para a população. Eu escuto muitas histórias quando eu vou no interior, então assim, às vezes, infelizmente, situações que vão até contra o próprio policial, e eu sempre explico para eles, né? A gente tem pessoas que trabalham direito e errado todas as instituições. A gente não pode levar como exemplo os que trabalham errado. A gente tem que utilizar como exemplo os bons. Mas há sim possibilidades da gente construir. Uma delegacia móvel, por exemplo, claro. Um barco bem estruturado, bem armado, com acomodações dignas para essas equipes. Acho que não custaria muito para o Estado, porque é um investimento que faz uma vez só, né? Onde nós temos excelentes marinheiros aqui, o Amazonas é o que mais tem, é isso, né? E você poderia fazer disso uma delegacia móvel, até com cela para preso, para trazer essa coisa toda, e ter uma equipe fazendo isso nas próprias calhas. Mas isso, eu não quero entrar aqui no lado político, porque nós não estamos aqui para discutir isso, estamos aqui para apresentar um candidato a deputado estadual que colocou seu nome, está largando aí, pedindo licença da profissão que ele escolheu, de combater o crime, como operacional que sempre foi, para justamente vir legislar e fiscalizar, que é o delegado Costa Silva que nos visita aqui hoje no programa 2018, Ano da Transformação. Mas eu não quero, já que nós estamos falando de segurança, e daqui a pouco, no segundo bloco, eu quero falar de outros assuntos com o senhor, eu recebi aqui o secretário, o coronel Walter Cruz, que é o coordenador desse projeto, desse programa Guardiã AM, está sendo elaborado e foi elaborado. A estrutura do programa em si eu cheguei até a conhecer,
aí por essa consultoria internacional, e o coronel foi escolhido para fazer a implantação desse projeto aqui. E eu achei muitas coisas interessantes, que talvez o grande público não saiba, que é justamente agregou o problema da segurança pública à educação. Eu achei isso, para mim, já bastou o que eu vi, né? Começando pela educação nas escolas, linkando a segurança pública, visando o futuro. Eu acho muito bonito que isso pode dar certo, desde que esse programa seja um programa de Estado, não um programa de governo, né? Nós estamos ao final de uma gestão, temos uma eleição essa semana que vem, pode ser que o atual governador volte, pode ser que ele não volte, e caso ele não volte, eu acho que as entidades, as forças representativas das polícias aqui no Estado devem exigir do novo que vier a continuação de um programa. Porque a gente só pode falar que não vai dar certo se não der continuidade, né? E um projeto dessa magnitude, ele não é implantado em 2 meses, em 1 mês, às vésperas de uma eleição. Eu queria a sua opinião, se o senhor conhece um pouco desse programa também. Sim, o programa O Guardia foi um programa buscado aí pelo governador atual, né? Que passou a sua responsabilidade para o Coronel Walter Cruz, que eu queria inclusive deixar um abraço, uma pessoa que eu conheço, tenho um total respeito. Mas eu vejo assim que... É um oficial muito bem preparado. Isso, o que eu vejo é que não tem muito mistério a segurança pública, apesar de que muitas pessoas falam assim, não, mas você conhece para estar falando sobre segurança pública? Qual é a sua capacidade para estar falando sobre isso? O que acontece, Oswaldo, é que a segurança pública, ela sozinha não é ninguém. Você tocou num assunto que é muito importante, que é a questão da educação. Ela deve estar atrelada à segurança pública, mas eu vou além, amigo, eu ainda vou um pouquinho além. A assistência social também é muito importante. Não se faz segurança pública sem assistência social e sem educação. É um tripé, né? Como é que você vai querer levar a segurança para um bairro que às vezes o cidadão nem identidade tem? Não tem CPF, não tem carteira de trabalho, ele não tem curso de nada, ele não tem capacitação nenhuma. Então o Estado ele tem que oferecer também oportunidades, é claro, para dar a chance de educar aquele cidadão, né? Dar a chance dele ingressar no mercado de trabalho. Hoje eu falo que o grande problema do nosso país é porque os governantes não dão exemplo. Quando a gente não dá exemplo, como é que a gente vai cobrar lá na ponta, né? Não tem como. Então, assim, esse projeto é projeto de iluminação pública que entra, é projeto de construção de quadras, é projeto de capacitação, é projeto de interação com o Ministério Público e Poder Judiciário, porque também não vai adiantar se não for feito isso. É aquisição de material humano, aquisição de materiais, inteligência, né? Então, assim, é um conjunto de circunstâncias. Para isso, seja o governador atual ou outro que venha entrar, eles têm que ter a sensibilidade de que a segurança pública ela precisa passar por esses momentos. Posso te dar um exemplo? Pode. Nós tínhamos no estado um programa chamado Ame a Vida. Num projeto Ame a Vida. Como é que era Ame a Vida? Nós tínhamos as assistentes sociais dentro das delegacias, certo? E aqueles crimes, aqueles pequenos delitos, vias de fato, ameaça, calúnia, difamação, injúria, eles eram resolvidos, né, a priori ali, por essa equipe de assistentes sociais. O delegado expedia a intimação, né, a pessoa comparecia ao DIP e antes de fechar o termo todo com o delegado, ia lá um assistente social, um psicólogo, pessoas que já estão preparadas a lidar ali com aqueles problemas e as diferenças do vizinho, do colega de trabalho, e ele ali conseguia resolver chegar num denominador comum. Só que esse programa acabou por falta de recurso. Então a polícia, além de ter que cuidar de casos mais... E nos quadros da polícia tem esse profissional, tem o psicólogo, tem? Ou eles eram contratados? Não, eles eram contratados, eram terceirizados, isso, eram terceirizados. E a gente precisa da participação desse efetivo hoje nas delegacias. Com certeza. Não só isso, porque é bom deixar claro aqui também para o telespectador que a gente fala muito de droga, fala de roubo, fala de armas, mas se você não tem noção tanto de mensagem que eu recebo, às vezes a pessoa fala, né, eu sou candidato, mas a pessoa acha que eu estou nativa. Me mandou uma mensagem, delegado, mandou uma viatura aqui na rua tal, casa tal, porque o vizinho não abaixa o som, eu já pedi várias vezes para ele abaixar, ele não abaixa e tal. E eu vejo um problema tão pequeno, né, que se fosse criado um núcleo de pacificação social, lá em São Paulo existe, chamado NECRIM, que é justamente para desenvolver e pacificar esses pequenos conflitos. Isso ajudaria para que a polícia se preocupasse com algo maior, com situações maiores, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente passa por um processo também educacional, né? Um processo de escola de tempo integral, que é a tese que a gente defende, a inclusão do jovem em cursos técnicos,
Porque hoje o jovem ele termina o segundo grau, só tem um diploma. Aí fala, eu quero emprego. O que que você tem? Um diploma de segundo grau. O que que você sabe fazer? Nada. Nada. Então a gente tem que começar a pensar, Oswaldo, No estágio. na capacitação Uhum. e mais. Por que não fomentar para que as empresas recebam até um desconto no imposto, mas que de maneira obrigatória contrate essa juventude? É o jovem aprendiz, não é Exatamente. isso? Então, assim, isso tem que ser levado a efeito. Tem muita ideia interessante para a gente trabalhar, é o que eu digo para todos. A gente precisa estar lá para estar levando essas ideias e representando o povo. Deixa eu humanizar um pouco aqui a sua participação, né? Que é uma coisa, eu estou vendo aqui, e eu imagino se isso fosse comigo da forma como eu sou. Eudi Soares está dizendo, doutor Rafael, sua avó está assistindo e está muito orgulhosa do senhor. Então, olha aí para a vovó, pede a sua bênção, né, e manda um abraço para ela. Vó, minha avó é de Brasília, né? É mesmo? Na verdade, Estamos todos nós em somos de Brasília, tá? mas acima disso nós somos brasileiros. Uhum. E ela está assistindo, é uma pessoa que eu tenho muito amor, muito amor. Hoje eu não tenho mãe mais, mas eu tenho uma avó, então ela é mãe 2 vezes. Com Tem certeza. 73 anos, malha, se você vê ela puxando o leg press, o supino, é com peso, ela faz até propaganda para academia. Contrataram ela para ela fazer a propaganda da academia, é uma senhora de fibra que, se Deus me permitir chegar na idade dela com a saúde que ela tem, eu já estou muito feliz, tá, avó? Te amo, fica com Deus. Tá bom, muito obrigado aí. Como é que é o nome dela? Eudi. Dona Eudi, um abraço para a senhora, muito obrigado aí. Assista a gente mesmo quando o seu neto não estiver aqui. O nosso papo aqui sempre é esse, é procurando levar informação, levar uma palavra construtivista. A senhora que tem seu neto aqui hoje, trabalhando aqui, eu sei o quanto ele é admirado pelos colegas dele, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, e fica aqui o meu abraço e meu agradecimento também por estar nos assistindo, tá? Muito obrigado. E o senhor deu essa ideia, e eu quero que, Coronel Walter, aproveite essa ideia aqui, eu não sei se está contemplado aí no plano, no Guardiã, de ter os psicólogos nas delegacias. Isso é uma forma até de trazer aquelas famílias que estão desintegradas, aquelas famílias, de você conseguir, e que isso é menos preso na cadeia, menos custo para o Estado. Oswaldo, me permita fazer uma parte em relação a essa sua fala aí, exatamente por conta da seguinte situação, amigo. Existem locais, a área vermelha, que a polícia não consegue chegar, mas o assistente social consegue chegar, o conselheiro tutelar consegue chegar. Então a gente tem que aproveitar esse material humano aí para levar também a estrutura do Estado para dentro daquele local. Não chega o policial, mas chega o psicólogo, chega o assistente. Então a gente precisa desse efetivo. É algo que não tem como negar, é inegável, na verdade, né? Eu estou recebendo aqui o candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o delegado Costa e Silva. Eu vou tomar uma aguinha mais gelada, porque a que está aqui na minha mesa está um pouquinho quente, e eu volto já já com vocês. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade da urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados.
O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro fico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado final. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto do BU às 5 da tarde. De volta aqui com o segundo bloco do programa 2018, ano da transformação, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais. Estamos aí chegando ao final dessa batalha aí que iniciamos aí faz uns 90 dias já, né, Bia? Que nós iniciamos. Depois eu quero a data certa do primeiro programa. No primeiro programa nós tivemos a participação de um presidenciável, que foi o candidato Álvaro Dias, e dessa data para cá nós realizamos 2 vezes por semana no mínimo esse programa, recebendo aqui principalmente candidatos proporcionais que às vezes não têm espaço na mídia para poder divulgar suas propostas de trabalho. E hoje eu continuo aqui nessa missão, até o fim da semana nós vamos estar, que a legislação permite, conversando com esses candidatos proporcionais, e depois nós voltaremos aí, caso haja segundo turno para presidente da República e também para o governo do Estado, vamos continuar até o dia 28 conversando sobre o assunto para aqueles que vão disputar um segundo turno. Eu recebo aqui hoje um candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, que é o delegado Costa Silva, e ele está emitindo aqui suas opiniões, justamente o que ele pretende fazer caso eleito seja. E eu queria até perguntar uma coisa para o senhor, doutor. Eu sou do tempo, os cabelos brancos às vezes voltam, levam a gente lá para trás. Eu lembro quando eu estava nos bancos escolares, eu tinha uma matéria que eu gostava muito, e isso ajudou a formar uma ou 2 ou 3 gerações nesse país, que é justamente a matéria da educação moral e cívica. Mais do que nunca, isso precisa voltar na grade curricular, na grade escolar desse país, para as pessoas fazer renascer o sentido do patriotismo e da cidadania. Queria o seu pensamento sobre isso e se isso pode ser induzido, inclusive, caso eleito o senhor seja, numa lei estadual. Oswaldo, eu fiz no meu santinho, que na verdade eu chamo de santão, que é um papel maior, o verso dele eu preferi não indicar presidente, nem governador, nem senador. O meu verso do meu santinho, ele vem com propostas atrás. E dentro da parte que contempla a educação, a gente tem lá o restabelecimento da disciplina de educação moral e cívica, né? Fazer isso através de lei, atingindo as escolas estaduais. Por quê? Eu penso o seguinte, a escola ela vai lapidar um pouco da criação, porque a criação familiar é que educa de verdade. A escola vai lapidar, vai trazer conhecimento científico. É um complemento. Né? Um complemento. Mas o jovem, o adolescente ali que está entrando ali na parte daquele teste vocacional, saber o que ele quer fazer no futuro, ele tem que saber suas obrigações como cidadão. Ele tem que conhecer seus deveres, ele tem que conhecer a sua própria história, ele tem que entender que ele faz parte de um meio. Isso desde cedo. Teve uma vez que a gente teve um triste episódio, se eu não me engano, em Orlando, nos Estados Unidos, e eu ouvi discursos
de jovens de 12 anos, 11 anos impressionantes, assim, o preparo que eles têm assim para defender, e você via que era um discurso de coração. Aquilo ali me chamou muita atenção, foi muito impressionante. E eu vejo que o restabelecimento da questão da educação moral e cívica vai tratar justamente disso, do resgate da disciplina, da hierarquia dentro de sala de aula. Até mesmo porque, assim, hoje nós temos as escolas militares e temos as escolas comuns, estaduais e municipais. Você pega uma escola militar, dentro do mesmo bairro de uma outra escola, ela é toda bonitinha, bem pintada, jardinagem, tudo ok. E a escola municipal ou estadual depredada, com carteiras quebradas, pichada. Isso acontece porque eu não estou comparando o Brasil agora com a Europa, nem com os Estados Unidos, estou comparando o Brasil com o Brasil, bairro com bairro. Então a gente precisa de resgatar justamente esses valores que a disciplina trazia, a própria valorização do professor. O professor, na minha época, o que ele fazia? Ele era um juiz dentro de sala de aula. E sempre funcionou dessa maneira. Então a gente tem que utilizar a escola justamente para mostrar para a juventude, falar, ó, você faz parte desse meio, conheça os seus direitos e conheça as suas obrigações. A escola ela vai estar ali para lapidar o jovem para o futuro, trazendo princípios de altruísmo, solidariedade, fraternidade. É isso que a gente precisa. As orientações que ele quiser seguir depois de adulto, ele que siga da sua maneira. Mas a escola, ela tem que trazer esse tipo de ensinamento enquanto o jovem estiver sob seu domínio. Hoje nós temos uma inversão de valores muito grande, principalmente das famílias de classe mais baixa. Eles estão jogando a responsabilidade da criação do filho para os professores. Isso tem causado certos dissabores em algumas escolas, isso a nível Brasil inclusive, que é a falta de respeito, né, do aluno com o professor. Semanalmente a gente vê aí acontecer algum fato voltado para isso, além de agressões verbais, até casos de agressão física nós estamos assistindo. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, porque no meu tempo não era assim. O professor, para mim, era um mito, como falam hoje, referente a um candidato a presidente da República. Ele, para mim, representava tudo que era justamente o meu saber. Ele que me trazia a educação, me preparando para que eu conseguisse chegar até o momento que eu estou, de ter criado filhos, de ter netos, de ter feito uma história de vida, e aprendi na escola. Só que antes eu tinha um pai e uma mãe que eram os principais tutores responsáveis em me dar aquela coisa básica da cidadania. E eu acho que isso, eu vou cobrar isso do senhor. Se sou eleito seja, eu vou, com certeza, o senhor vai ter uma pessoa que pode até lhe ajudar a implementar isso aí, tá? E eu vou ficar na cobrança, porque eu acho que isso aí nós vamos conseguir mudar uma nova geração que está aí vindo. Com certeza, e mais, Oswaldo. Eu acho que o nosso público ele precisa se capacitar de forma verdadeira, né? Hoje existe uma maquiagem sobre ensino. Eu conversei com um professor em uma reunião no Zumbi e ele me falou, delegado, a gente tem que aplicar diversas possibilidades de recuperação de nota e não pode reprovar o aluno. Não pode reprovar o aluno. Por quê? É a metodologia que eles estão utilizando hoje. Aí o aluno passa de ano sem conhecer nada. Imagina ele terminar o ensino fundamental, o ensino médio não conhecendo nada. Como que esse cidadão vai ter capacidade para o mercado de trabalho? Eu até às vezes chego a crer e passo a acreditar que fazem de propósito. Que uma sociedade que raciocina, uma sociedade que pensa, ela vai eleger políticos bem diferentes desses que costumeiramente governam o nosso país. E a gente tem que avançar. Sabe o que eu falo? Eu falo para as pessoas o seguinte, eu digo assim, eu tava olhando para aquela câmera de cima e aquela aqui, né? Tava olhando ali mais para cima. Aquela pretinha ali. Exato, eu tava olhando para a laranjada. Então vamos voltar para essa aqui agora. Eu falo para as pessoas o seguinte, vamos estimular o raciocínio. Hoje você tem internet, você tem vários vídeos interessantes no YouTube. Por que não, ao invés de utilizar aquele método maçante de copia, escreve, incitar o debate em sala de aula? Fazer aquele círculo, né, com os alunos, colocar um vídeo de história, debater, explicar de forma detalhada, passar uma tarefa para o aluno para ele vir apresentar na frente. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco também na metodologia que é utilizada, porque quando eu falo isso, eu falo baseado em pessoas que me procuram. Eu tive no município de Codajás e uma moça me disse assim, delegado, eu tive que fazer o vestibular e
caiu tudo que eu nunca aprendi. Foi o que ela me falou. Caiu tudo que eu nunca aprendi. Aí ela, município, né, interior. O investimento na educação é baixo. Como fazer? Aí já veio uma outra ideia quando ela falou isso. Por que não criar o pré-vestibular comunitário? O que é o pré-vestibular comunitário? Estimular o professor, quem sabe até aprovar uma gratificação por lei, para que os alunos que saiam do segundo grau consigam ser preparados por aqueles professores que querem, espontaneamente e voluntariamente, ensinar aquelas disciplinas e treinar aquele pessoal para vir para Manaus e fazer um vestibular concorrido de igual para igual. Por quê? Muita gente até tem vontade, mas não tem oportunidade, quer cursar uma universidade federal, uma universidade estadual, e perde a vaga por aquele que tem a condição financeira melhor. Mas eu não estou querendo criticar quem tem condição financeira melhor. Claro que eu daria as melhores condições para meus filhos, para os netos, isso é fato. Mas a gente tem que igualar essa situação de acessibilidade às universidades e aí sim, estimular o professor, até mesmo, né? Quando a gente está debatendo sobre esses assuntos, vem ideias interessantes. No interior, Oswaldo, tem pessoas que são monitores. Aqueles alunos que tiram notas boas são monitores e eles ajudam os professores ali a capacitar aquele pessoal com dificuldade. Por que não também dar um incentivo para esse monitor, né? Na forma de contratação ou algo do tipo, né? Que é feito, o sistema de educação faz. Por que não dar uma oportunidade para esse monitor? Então, assim, o Estado tem que reconhecer que ele não consegue, os seus braços não alcançam todos os pontos. Não alcançam. Então a gente tem que começar a pensar em outras soluções, na educação, lá, os monitores, criar a situação do pré-vestibular comunitário para capacitar aquele pessoal que quer concorrer a uma vaga na UFAM, na UEA, mas não consegue vir para o preparatório em Manaus. Utilizar a mão de obra, por exemplo, lá da Guarda Municipal, na questão da segurança pública, pela ausência do policial. Isso é uma forma inteligente do Estado chegar aos locais, mesmo sem a estrutura necessária, né? Então, e assim, até com redução de custo, né? E até com redução de custo. Se o Estado ele não tiver uma gestão na aplicação dos recursos, com certeza ele não vai conseguir fazer investimentos de melhorias de novas obras, manutenção das obras existentes, acabar. Nós temos aí não sei quantas obras inacabadas no estado do Amazonas, é uma vergonha isso. Por quê? Vai naquilo que o senhor falou no início, o problema da qualificação de quem vai prestar serviço ao estado do Amazonas. Enquanto nós não acabarmos com esse compadrio de dar obra para o meu amigo tal, porque ele ajudou na campanha, dar obra para o primo não sei de quem, porque... Mas se você for pegar um atestado de responsabilidade técnica dessa pessoa, você vai descobrir que ele abriu uma construtora há 2 meses, não tem estrutura econômica, não tem estrutura técnica, porque ele era contador, ele era não sei o que, era bancário e abriu uma construtora para fazer obra no interior do estado do Amazonas, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E isso é uma coisa que também tem que ter uma legislação específica para qualificar as licitações do Estado, principalmente na execução de obras públicas. Com certeza, eu sou um sonhador, aqui sabe? No Amazonas, aqui em Manaus nós temos um problema agora da sua área, se não me engano é o 16º DIP, ali, Isso. Na frente daquela escola, como é que chama aquela escola ali na Via Láctea, entendeu? Porque essa obra parece que ela parou já 2 vezes, já trocou 2 ou 3 vezes de consultor e agora parece que vai. Parece que a população lá vai ter um pouco de sossego, vai ter lá um DIP juntamente com o SICOM, né, da Polícia Militar, não é isso, né? Eu sou um sonhador, Oswaldo, um cara que pensa num país melhor, sabe o que eu digo? Eu digo assim, eu acho que muito do que acontece nesses esquemas de corrupção, que o dinheiro vai para a empresa e depois volta para deputados, volta para governadores, etc e tal, é para investir na política, para eles comprarem votos. Se o cidadão se conscientizar... Eu já vi alguns irem para Paris, viu? Também. Então, tá. Também. Se o cidadão se conscientizar ao ponto de fazer um voto consciente, um voto que você vai cobrar, um voto coerente, vai chegar um momento em que essas pessoas vão falar, a gente está com dinheiro demais na mão e não vamos conseguir ganhar a eleição. Você imagina, você está no poder com muito dinheiro na mão e não ganhar a eleição. Aí o que vai adiantar você estar com aquele patrimônio milionário, sendo que o dinheiro não vai fazer você chegar ao poder? Então eu sonho com um país, um dia a gente conseguir eleger pessoas que ganhem com propostas e com trabalho mesmo. E dá para fazer isso, né? A gente tem que ter convicção, tem que ter esperança com o nosso país. Eu falo para as pessoas o seguinte, Oswaldo, me perguntam assim, delegado, por que o senhor está se licenciando da sua função
para concorrer a deputado? Eu falo porque eu sou um cidadão insatisfeito, eu sou o sujeito passivo, eu estou submetido às decisões, mas eu não quero mais estar somente submetido, eu quero fazer parte delas, eu quero utilizar o conhecimento que eu tenho, claro, não sou dono da razão e vou trocar muitas experiências com vocês, lá dentro para que faça o quê? Não, a gente vai participar do processo. O que adianta eu ficar em casa reclamando, dizendo vou anular o voto, vou votar em branco? Alguns eles até brincam, né? Tiram onda ainda, falam o seguinte: eu não vou votar em ninguém, vou pagar os 3 e poucos, R$ 4 e vou justificar meu voto, como se esse ato, Oswaldo, fosse um ato de vingança. Mas esse ato não é um ato de vingança, esse ato é um ato de insanidade. Eu digo que insanidade, falta de cidadania. Aliás, você lembrou uma coisa interessante, eu vinha fazendo uma campanha forte sobre isso, e nós estamos chegando então à beira da eleição, e eu quero lembrar você, meu amigo, aquele título que você tem guardado lá na sua casa, no armário, na caixa do sapato, que está dentro lá do guarda-roupa, por favor, não deixe passar em branco, não deixe. E se você tem celular, ó aqui, ó, vai uma dica para você que vai resolver muito seu problema e você não vai esquecer o título em casa. Está aqui, ó, chama-se e-título. Basta você fazer o cadastramento disso aqui, entrar no Play Store e chamar o e-título, que em 2 minutos seu título está aqui para sempre no seu celular. Aqui tem toda a sua qualificação. Você, inclusive, emite uma certidão negativa da Justiça Eleitoral aqui na hora. Certidão de quitação, certidão criminal, te dá o endereço aonde votar, qual é a tua seção, qual é a escola, qual é o endereço da escola, está tudo aqui. Em 1 minuto você faz isso. Então, não é justificativa, né, doutor Costa Silva, a pessoa deixar de comparecer nesse ato cívico obrigatório, e é obrigatório mesmo, porque só você vai conseguir transformar. Né? Não espere que a sua ausência você vai ajudar a resolver esse problema. E eu queria até que o senhor me desse uma força nisso aí, que é para o bem de toda a nossa comunidade. Com certeza. A gente começou, antes mesmo da política, em janeiro, a fazer uma campanha de conscientização. Não foi campanha de pedir voto. Campanha de conscientização. Me reuni com muitas pessoas, falei da importância da participação nesse processo democrático de eleições. Tenho andado muito nas ruas, a minha forma de trabalhar ela é bem corpo a corpo, com poucos recursos. A gente fez alguns santinhos, alguns adesivos perfurados de carro, mas a maioria do trabalho que a gente fez foi corpo a corpo, visitando os nossos apoiadores, visitando pessoas que a gente ainda não conhecia, frente a frente. Cada santinho que eu entregava, eu ali conversava 2, 3, 4 minutos, e assim que a gente fez a nossa campanha. E eu falo para todos eles, se a gente votar em branco, em nulo ou justificar o voto, a gente não vai fazer parte desse processo de mudança. Eu tenho muito orgulho em votar, sabia, Oswaldo? Porque eu quero chegar lá no futuro e falar, eu colaborei com a mudança. E digo para as pessoas, mas aí o cara pega e fala assim, mas será que não vai ser mais um que vai decepcionar? Eu digo para ele, a única certeza que você vai ter é arriscando. Arrisque no novo, dê uma chance a quem nunca participou, dê uma chance a quem está a fim de mostrar serviço. Se essa pessoa não corresponder, depois de 4 anos, vai lá e tire. Escolha o novo de novo. Que não dá é para insistir no erro ou ficar sem votar em branco e nulo, e aí você fortalece o outro lado. Você perde a resistência do processo. Então, manifeste a sua intenção, dando chance a quem realmente quer colaborar. O Feitosa está perguntando aqui, delegado, como cidadão pagador dos seus impostos, o senhor concorda em pagar por serviços de vigilância particular, quando na verdade é dever do Estado oferecê-lo com êxito e precisão ao cidadão? Você pode repetir, por favor? Feitosa, delegado, como cidadão pagador de impostos, o senhor concorda em pagar por serviços de vigilância particular, quando na verdade é dever do Estado oferecê-la com êxito e precisão ao cidadão? Eu acredito que o Feitosa deva estar se referindo a policiamento. Você pensa da mesma maneira? É a ausência de policiamento. Né? Eu acho que é isso. Ausência de policiamento, o que eu imagino diante dessa pergunta dele é isso. É porque a gente vê até de maneira costumeira, né, algum dono de uma padaria, de uma farmácia, de um supermercado, de um restaurante, dá ali um agrado, né? Dá ali um valor para ter uma segurança mais específica em seu estabelecimento, mas eu sou completamente contra isso. Terminantemente contra, porque a segurança pública ela é responsabilidade de todos e dever do Estado. Dever né? do Estado, Então,
a gente tem que fazer um trabalho focado para o público de maneira igualitária. Não tem por que você ter uma segurança específica em determinado estabelecimento, até porque quem está começando agora, imagine como é que ficaria a situação. Não tem condições, né, de manter ali até seus próprios funcionários, ter que pagar algum valor fora aquilo que já é de obrigação legal, né? Fora tributo, fora impostos, direitos trabalhistas. Então, isso eu sou completamente contra e até digo, se alguém está exigindo isso de algum comerciante, comunique a corregedoria da polícia, porque não dá para admitir. Foi assim que começaram as milícias no Rio de Janeiro, né? Fornecendo serviço de segurança por fora, botija de gás por fora, TV a cabo por fora, aí vira um estado paralelo, o qual a gente de forma nenhuma concorda. A Eide Luiza diz o seguinte, agora eu vou dar um pouquinho de chance aqui para os nossos seguidores. Ela está dizendo, vamos dar essa chance, se não gostar, vote em outro. E realmente dar chance é a quem quer colaborar. É isso mesmo, doutor, estamos juntos. O que essa senhora aqui está dizendo, nós fizemos aqui durante esse período aqui, doutor, mais ou menos uns 70, 80 programas com candidatos diferentes. E nós sentimos em todas as abordagens feitas pelos internautas, pelos seguidores, essa necessidade que todos hoje pedem e clamam por mudança, mesmo sabendo que pode errar na mudança. Eu, por exemplo, particularmente, eu aposto, nós temos 24 cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Tem bons deputados, tem excelentes deputados, mas nem todos. Tem excelentes, tem bons, tem médios e tem uns que não valem nada. Não valem nada, não deveriam nem estar lá, nunca deveriam ter sentado lá. Eu acredito que nós vamos ter aí 50% de renovação nas cadeiras da Assembleia Legislativa. Essa é uma estimativa que eu faço. Posso estar errado, né? Não sou instituto de pesquisa, não pergunto para as pessoas, eu ouço muito, né? E eu estou estipulando esse percentual de mudança na Assembleia. Aí eu queria fazer um exercício com o senhor, que seria o seguinte. O senhor apresentou aí diversas propostas, caso o senhor eleito seja, para fazer esse processo de transformação e de mudança. Por exemplo, se não der certo essa minha conta, se o senhor for o único eleito nesse processo de renovação, então serão 23 contra 1. O Costa e Silva vai ter coragem de enfrentar, mesmo com o diálogo, e tentar aprovar aquilo que é o que é bom para a sociedade, delegado? Sim, Oswaldo, eu tenho uma dinâmica comigo que se chama fé. O cara, quando tem fé, ele tem a proteção de Deus. Eu sempre me senti protegido. Eu não só peço proteção, como me sinto protegido. Então, assim, ao chegar na Assembleia, eu vou trabalhar por situações que sejam favoráveis à população. E isso significa o quê? Isso significa que projetos que venham do próprio governo, que sejam contra o povo, vou votar contra. Projetos que sejam favoráveis ao povo, vou votar a favor. Eu não quero ser aquele deputado que você já pode contar como situação ou já pode contar como posição. Calma aí, vamos ver o que trata a matéria. Vamos sentar, vamos trabalhar, vamos ver o que trata isso aí. Se for favorável à população, a gente vai estar ali votando. E em relação a C1 contra 23, que eu espero que não, espero que a Assembleia seja renovada ao ponto de a gente ter pelo menos metade de pessoas que queiram realmente trabalhar pela população, sem medo. Já tem gente, né, dizendo aqui em cima do meu comentário que será de 75% a renovação. Eu tô contigo, eu acho que vai ser uns 50%. Vai nadar de braçada, né? Ou seja, vamos lá. Mas hoje a gente tem formas de expor a situação para a população, tem as redes sociais, tem o WhatsApp. Eu acho que sabendo fazer a situação de forma correta, tendo jogo de cintura, você consegue reverter as coisas que sejam favoráveis à população. Dá para trabalhar isso. Dá para moldar, construir diálogo, construir pontes. Eu estou indo para lá para, caso consiga ser eleito, para criar diálogo com as pessoas. Eu não quero ser inimigo, fazer inimizade com ninguém, brigar com ninguém. Quero simplesmente defender o povo, ser um despachante da população, um procurador, um advogado de vocês. É isso que eu quero ser. Ok. Doutor Costa Silva, a conversa tá boa, mas está na hora de passar o ônibus, né? Nós temos que pegar o trem. Não é isso? A Beatriz tem que ir para a faculdade,
Aqui a gente ficaria conversando. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm boas intenções. Eu gosto muito de conversar quando eu sinto na pessoa que tem bons propósitos. E aqui do meu lado tem um, não tenho por que não falar. Todos aqueles que eu sinto isso, eu externo esse meu pensamento. Agora, quem julga não sou eu, quem julga são vocês que estão nos assistindo. E eu espero que o senhor obtenha êxito aí nessa sua caminhada e o senhor realize esse seu sonho de servir a sociedade como deve ser servida. Eu deixo os momentos finais aí para o senhor, a sua câmera é aquela, o seu microfone é esse, e o seu sentimento é seu, não é meu. Use-o. Vamos lá, pessoal. Nós estamos chegando aqui no momento final do programa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de ter chegado até aqui com saúde. Andamos em bairros perigosos, né? Não tivemos nenhuma intercorrência, né? Deus nos acompanhou em nossa caminhada, todo mundo bem, ninguém teve nenhum tipo de problema. E isso já é um grande motivo para a gente agradecer. Segundo, eu preciso de você, do seu apoio, da sua família, dos seus amigos. Às vezes você pensa assim, não, delegado, eu vou votar em você, mas consiga mais. Converse com as pessoas, converse com quem você confia. Diga, ó, eu acompanho esse delegado aqui, candidato a deputado estadual. Vamos dar uma chance a ele, consiga 3, 5, 10, 15, 20 votos. Tem pessoas que falam, delegado, eu consegui 40 votos na minha família e não preciso mentir, eu não quero nada do senhor, eu quero que o senhor chegue lá para nos defender. Então eu fico muito grato quando isso acontece. Eu estou aqui humildemente para pedir essa oportunidade para vocês, para que a gente consiga juntos comemorar essa vitória, que não vai ser minha. Vai ser nossa, vai ser do Amazonas, ok? Meu número é 70 000 70 mil. Não esqueço desse número, 70 mil. É um número fácil, né? E eu tenho certeza que as pessoas não vão esquecer e vão comparecer aí às urnas no próximo domingo para levar o seu voto consciente. Se ainda tem tempo, procure já fazer aí a sua colinha com o candidato a presidente da República, a governador do estado, a senadores. Aqui são 2 senadores que você vai eleger, que você vai votar, e esses senadores vão ficar 8 anos lá. Então pense muito. Pense, porque durante 8 anos o seu voto, a sua procuração para esses 2 senhores, com certeza tem que ter a recompensa de bons projetos e serviços prestados ao estado do Amazonas e ao Brasil também. Oswaldo, senador, pois não. Inclusive para quem gosta de números, né? Nossa eleição vai ser dia 7, meu número é 70 mil, e a quantidade de seguidores que eu tenho no Facebook também é 70 mil. 70 mil? Eu não vou nem perguntar se tem 7 no seu candidato à presidência. Com certeza tem. Né? Isso é uma voz nacional. Dura encontrar, não encontrar. Não é isso, delegado? Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Escolha seu deputado federal, seu deputado estadual. Faça a sua colinha com todos esses cargos que estão sendo disputados na próxima eleição. E uma boa eleição para você. Delegado. Eu que agradeço, meu amigo. Aqui, muito obrigado pela sua presença. Tá? Muito Delegado obrigado. Costa Silva, candidato a deputado estadual. E amanhã, nós temos aí, essa semana, em função até do que a legislação eleitoral determina, eu estou realizando aí 2 programas por dia para dar mais oportunidades aos candidatos aqui aparecerem e você ter mais oportunidade de ter essa consciência no seu voto. Então amanhã eu começo pela manhã. Amanhã é quarta-feira, então amanhã você cedo aí vai estar aí a Paula Pedrosa falando sobre o artigo dela que sai publicado amanhã no JC. Ela é uma headhunter, é uma pessoa voltada para o mercado do trabalho, para também a recolocação de pessoas nas empresas. Ela que é titular de uma empresa tradicional aqui no Amazonas voltadas para essa atividade. E toda semana ela escreve um artigo aqui no JC, toda quarta-feira. Então amanhã às 9 você tem a Paula Pedrosa, que vem com o Salomão Dias, e os 2 aí vão tocar a apresentação. Após isso, eu entro rapidinho para mostrar as principais notícias do jornal que tem 114 anos de excelente serviço prestado ao Amazonas, que é o nosso Jornal do Comércio. E você pode se tornar um participante dessa família do JC, através do 2101-5500, que é o telefone para você falar com os nossos consultores e se tornar um assinante. Pode ser tanto do papel, do jornal em papel, que eu gosto de pegar, e também
ou também através do jornal digital, que é uma forma de você também se tornar assinante. E às 10h30 da manhã eu faço a primeira edição de 2018, Ano da Transformação. Vou receber aqui o candidato a deputado estadual também, que faz parte aí do processo de renovação, que é o candidato Gilmar Nascimento, que ele já é vereador aqui no estado, aqui na cidade de Manaus, já que são 5 mandatos que ele detém aí como vereador, e vem aqui amanhã falar das suas propostas. Ele é um homem voltado ao setor da educação. Hoje eu conversei com um voltado aqui ao setor da segurança pública, e assim vai se formando um anel, todos vão dar as mãos em prol da melhoria da qualidade de vida dos amazonenses. Obrigado, um abraço e até amanhã.